Olha só, vamos falar então sobre locação, tema interessante, tema importante, muitas dúvidas. E as dúvidas começam até quem pode alugar, quem pode fazer administração. Então, diversas dúvidas que nós vamos quebrar hoje aqui, hein? Olha só, quando a gente fala de locação, é importante falar primeiro da legislação, né? Quando a gente fala de locação, nós começamos a falar da legislação. Muita gente fala, professor, a legislação de locação é só a Lei 8.245 de 91 que resolve tudo. Não, nós temos muito mais que isso. Nós temos a Lei 8.245 de 91, essa lei é a principal lei sobre locação para bens imóveis, Essa lei trata de praticamente tudo sobre locação, inclusive das ações locatícias, é essa lei que vai tratar, a Lei 8.245 de 91, uma lei muito importante, uma das mais importantes para a locação. Olha que interessante, essa lei é tão importante para nós, que essa lei, o advogado, o corretor, quem atua na área das transações imobiliárias, utiliza por analogia também na locação de shopping center. Né? Muita gente fala, locação de shopping center tem uma lei própria. Não. Locação de shopping center utiliza essa lei também. A Lei 8.245 de 91. Então, shopping center, a locação, nós temos regras, que nós vamos conversar sobre isso, regras próprias da locação de shopping centers, luvas diferentes das nossas, que a gente vê aqui fora, do shopping center, tem um regramento próprio. Mas essa lei também é aplicada na locação de shopping center. Essa lei também é importante porque é aplicada nas locações industriais, os galpões, né? Tão interessante a locação de galpão para quem faz administração. Essa lei também é aplicada para imóveis chamados de arrendamento rural, também utiliza por analogia. Então é a lei realmente mais importante que trata de locação de imóveis. Essa lei trata de 3 opções e é aplicada por analogia em diversas opções. Nós usamos essa lei para a locação de imóveis residenciais, não residenciais e imóveis por temporada. Aqui também tem um mercado aí. Depois o professor vai dar algumas dicas como algum advogado está ganhando dinheiro com isso. Um ou outro. É um ramo novo, né, doutor? A locação já é antiga, mas hoje nós temos aí algumas regras diferenciadas. Vamos conversar sobre isso também. Doutores, conhecendo essa lei, realmente você consegue advogar com mais qualidade, né, no direito imobiliário, no direito civil. Mas não podemos esquecer que tem outras leis. Trago um exemplo aqui, a Lei 12.112. Lei 12.112 de 2009. Essa Lei 12.112 de 2009 é uma lei nova, 2009. E muita gente divulgou errado, divulgou informações absurdas. Até o Jornal Nacional divulgou informações incorretas. Na época divulgou a nova lei do inquilinato, a nova lei de locação. Aí o cliente ligava para você, doutor, mudou a lei, agora está mais rápido porque você não consegue tirar o inquilino mal pagador. Você tinha que explicar, né? Calma, essa lei é nova, mas não é que mudou a lei. É uma lei nova que veio alterar algumas coisas da lei antiga. Calma, não é assim. A mídia é terrível, né? Eu acho que a mídia, para destruir o relacionamento do advogado e do corretor de imóveis, não tem igual, não é assim? Ela destrói o relacionamento porque ela inventa o que ela quer. E a mídia, nessa época, inventou que era uma lei nova que veio para substituir a lei antiga. E não é verdade. A Lei 12.112 de 2009 é uma lei importante, mas é uma lei que tem 2 folhas, não dá 2 folhas. Então não dá para falar que substituiu a tão famosa lei do inquilinato. Porque não substituiu. Veio tratar de poucas mudanças. Entre essas mudanças veio tratar aí do fiador. O fiador, o coitado fiador, ficava preso ad eterno ao contrato. Hoje não, o fiador pode sair. Fica responsável 120 dias, mas hoje ele pode sair. Então é uma lei importante, mas não alterou tudo. Só trouxe algumas informações novas em relação à Lei 8.245. Professor, estudei as 2 leis, acabou a locação. Não, tem muito mais. E nós vamos esgotar, nós temos 4 encontros, nós vamos esgotar o assunto aqui. Nós temos ainda o Código Civil que trata de locação. O Código Civil, em regra, trata de locação de bens móveis, cadeira, mesa, extintor, data show. Professor, e imóveis? Também. Nós temos algumas exceções dentro do Código Civil, que a lei, né, a lei que trata aí do Código Civil, corresponde e esclarece. Trago um exemplo aqui de hotel. Hotel, motel, a parte hotel, é o Código Civil que vai tratar, mesmo que seja um imóvel, olha só. Tem um espaço publicitário também, hein? Hoje virou moda. Hoje a gente aluga aí para outdoor, nossos clientes, não, doutor? Aluga lá para outdoor na estrada, também na cidade, nos grandes centros. O outdoor também é uma locação, um imóvel. Mas a regulamentação em qualquer ação que você for utilizar é o Código Civil. Então, quando eu falo de outdoor, o Código Civil. O Código Civil ainda trata de mais um bem imóvel, a vaga de garagem autônoma.
vaga de garagem autônoma, se eu vou fazer uma ação para discutir a locação dessa vaga de garagem autônoma, eu preciso utilizar o Código Civil e não a lei do inquilinato. Olha como é cheio de pegadinha, né? Você que advoga, você que atua na área, só vou fundamentar com a lei 8.245. Não, as pegadinhas aí, ó. Se for locação de vaga de garagem autônoma ou espaço publicitário, que é muito comum hoje, eu vou utilizar o Código Civil. É o Código Civil que eu vou utilizar. Então é tudo lá que eu vou conseguir informações, é lá que eu vou conseguir esclarecer e fundamentar minhas ações, minhas medidas judiciais, tá? Então é importante a gente não esquecer do Código Civil. E aí, professor, acabou nada. Ainda aparece o Estatuto da Terra. Olha só a legislação em locação. O Estatuto da Terra também trata no Brasil da parte de locações rurais. Ou seja, os imóveis rústicos, rurais, como chácara, sítio, rancho. Então, sítio, fazenda, né? Tudo isso é imóvel rural. Uma simples locação deve ter aí pelo menos o Estatuto da Terra, tem que ter, ou uma ação, né? Seja uma ação, uma petição inicial, uma contestação às respostas do réu, eu preciso usufruir do Estatuto da Terra. Então, olha só, quando a gente fala de locação, não é tão simples assim não, hein? Merece um estudo mais apurado, mais detalhado, para que possamos advogar melhor, fazer uma corretagem melhor, atender o nosso cliente numa imobiliária de forma correta e errar menos, né? A humildade abre portas, né, doutores? Ou seja, quando você estuda, você reconhece que é humilde, que precisa aprender todo dia, e isso é muito importante porque evita erros. Errar a gente sempre vai errar, mas cada vez menos. Ainda mais uma profissão que a gente ama, a gente atua, não é verdade? E é uma profissão que a marca da nossa loja, do nosso escritório, do nosso imobiliário é o quê? O nosso nome, né? Então o cliente, muitas vezes, ele se erra uma vez só, ele nunca mais te procura, e é isso que a gente vai evitar nesses encontros aqui. Doutores, olha quanta coisa, quantas legislações importantes. Quando a gente fala dessas legislações, essas legislações vão esgotar o tema locação. E ainda temos a jurisprudência que vai tratar do assunto e modifica algumas coisas. Nós vamos apontar aí a jurisprudência atual, porque você sabe que no Brasil é difícil ser advogado, é difícil ser corretor, é difícil administrar seus próprios bens. Por quê? Porque nós sabemos que às vezes, muitas vezes está na lei de um jeito e aplicado na prática de outro. E temos vários exemplos para isso. Você quer mais que o uso capião? Nós conversamos até, para quem veio no encontro, sobre o uso capião de abandono de lar. Doutor, está lá. Se você pegar o Código Civil, está lá. O uso capião é a ação pertinente para quem abandona o imóvel, só que o imóvel não pode ultrapassar de 250 metros quadrados. E aí você vê várias ações por aí, ações onde o imóvel ultrapassa esses 250 metros quadrados e o sujeito consegue ter êxito nessa ação, a procedência do pedido do uso capião de abandono de lar, que é aquele abandono de 2 anos. Professor, por que isso acontece? Porque a jurisprudência, ela modifica a aplicabilidade de lei. É uma realidade no nosso país. Demora muito para mudar o texto de lei. Deveria ser algo mais rápido. Porque isso judia do advogado que está começando, aquele advogado que está mudando de ramo, está atuando em outro ramo, uma área nova, judia muito. Porque muitas vezes ele segue a lei e a jurisprudência já diz outra coisa. É uma realidade no nosso país, né? Então a gente precisa sempre conversar com amigos, frequentar cursos para se atualizar, porque muda constantemente, é uma realidade. Olha só, quando a gente fala de locação, acho que a primeira pergunta que nós temos que fazer: quem pode alugar, doutores? Quem pode alugar? Um de cada vez sem briga. Sai briga nessa hora para responder. Calma, hein, calma. A pessoa está brigando no fundo, hein? Calma. Quem pode alugar o imóvel, doutores? Pergunto para a sala. Só tem fera aqui, energia boa, hein? Vamos lá. Proprietário, né? O proprietário, em regra, é quem pode alugar o imóvel. Nós conversamos aqui, que a gente não erra mesmo, a gente está aqui para a gente bater um papo gostoso, né, didático. Proprietário é aquele que consta na matrícula do imóvel. Ainda tem colega que faz confusão com escritura pública. Ainda tem colega que pega uma escritura pública na mão e fala: o terreno está no seu nome, o imóvel está no seu nome, fique tranquilo, não está não. Não é verdade? Porque escritura pública não é registro, não é domínio. Eu só posso falar que é meu quando está no meu nome no cartório de imóveis. Escritura pública é um ato, uma formalidade que nós vamos cumprir pelo Código Civil. Acima de 30 salários mínimos somos obrigados a fazer escritura pública, né, no ato de compra e venda, para fazer o registro. Mas só é dono quem tem o registro. Para a locação, olha só que interessante, hein? O ideal, o correto, que quem pode alugar é aquele que seja proprietário. E proprietário não tem meio termo. Proprietário tem que ter um nome na matrícula do imóvel. No máximo,
o nome na transcrição, que é a mesma coisa que matrícula. Transcrição antes de 73, né? A partir de 73, matrícula. É como se fosse o SIC e o CPF hoje. É a mesma coisa. Então o nome muda, mas a verdade é que o documento ele representa uma coisa só, a certidão de propriedade. Professor, e a jurisprudência? A jurisprudência alterou isso, hein? E aí eu trago uma informação importante. No passado, isso há 15 anos atrás, 12 anos atrás, só podia alugar quem era proprietário, era a regra correta. E se você alugasse, não estivesse no seu nome, você estava colocando sua conta em risco, você estava assumindo o risco, a responsabilidade. Hoje não. A jurisprudência brasileira autoriza também, além do proprietário propriamente dito, o possuidor, a posse, doutoras. Olha só, hein? Ah, professor, a posse não vale nada. No mínimo, você já pode alugar. Usufrutuário. Aqui nesse país vale muito. Vale muito, né? Porque a posse aqui nesse país, nós temos a função social da propriedade, que protege a posse. Quem tem a posse tem muitos direitos, nós conversamos sobre isso. Entre esses direitos, nós temos o direito de fazer a locação, sim. Então, ou seja, se você tem a prova que você tem a posse, e não é difícil provar a sua posse, pode ser um contrato de gaveta, uma escritura pública, aí sim. Talvez um formal de partilha, sem registro, talvez uma declaração, uma procuração, já permite você fazer a locação. Já é um documento hábil, ou seja, você não está cometendo um ato ilícito, você pode fazer a locação. Claro, se o inquilino aluga um imóvel e quer fazer uma locação de um imóvel comercial, ele normalmente, se ele está bem preparado, bem orientado por um bom advogado, ele vai exigir do locador que seja feito o quê? A averbação na matrícula do imóvel. Doutores, o leigo, ele aceita fazer um contrato de locação simples e guardar na gaveta. Mas dependendo quem está alugando, se existe um preparo jurídico melhor, ele já não aceita uma locação sem averbação. Trago um exemplo, as franquias, né? Você pega um franqueado, onde ele vai alugar um imóvel seu, de um cliente seu, esse franqueado ele vai exigir que seja feita a averbação. E quando eu falo averbação, é o quê? A averbação do contrato de locação na matrícula do imóvel alugado. Professor, mas por que ele quer isso? Ele exige isso? Não é gasto? Claro que tem um custo. O registro no Brasil é muito caro. Nós conversamos certa vez aqui, os colegas que já frequentaram outro curso e a aula do professor em pós-graduação, nós conversamos aqui que hoje você pode fazer essa conta que você não erra nunca. Vai comprar um imóvel, você precisa guardar quanto? Quanto você precisa ter de reservinha ali? 8% guardado. Se eu vou comprar um imóvel de 200 mil, eu preciso ter 8% guardado para fazer a documentação imobiliária, para transferir para o meu nome. 8% é um cálculo que a gente não erra, pode ainda sobrar um troquinho, no máximo, pouca coisa. Mas 8% é o cálculo exato, contando com os tributos, com a escritura pública e também com o registro. Mas o brasileiro não faz isso, né? O brasileiro ele compra, ele tem 200, ele compra um imóvel de 200. Ele tem 150, ele compra um imóvel de 150. E aí fica faltando o quê? Dinheiro, né? Para fazer realmente a documentação imobiliária. E aí ele deixa de fazer. E vai ficando aquele contrato de gaveta anos e anos, até alguém morrer, aí acabou. Aí vai acabar, isso vai acabar no uso capião. Assim, nós já sabemos o final da história. A verdade é uma só. O ideal, o lado bom de você ter o imóvel regular, do seu cliente, nosso cliente ter um imóvel regular, que ele vai conseguir provavelmente fazer uma locação para um inquilino melhor. Aquele inquilino que não é tão leigo, que não aceita qualquer coisa. E não aceitar qualquer coisa é realmente exigir a averbação na matrícula do imóvel. Como que é feito esse cálculo? Olha só que interessante. O valor do aluguel é dividido em 3. Dividido em 3. Ou seja, então um imóvel onde o aluguel é R$900. Professor, é uma locação residencial, mas eu não sou bobo, sou advogado, eu quero que seja feita a averbação também do contrato de locação na matrícula do imóvel. Não é comercial, mas eu gosto das coisas corretas. Se você for até o cartório, quem paga isso é o inquilino, hein? O cartório vai cobrar de você, vai dividir um aluguel por 3. Ou seja, você vai pagar nessa averbação R$300. Ah, professor, o dinheiro é jogado fora. Não é. Se a gente for pensar, né, doutor? Isso ajuda e muito. Porque isso daí surge a proteção ao direito de preferência. O que é o direito de preferência, doutores? Um de cada vez sem briga. O que é? Direito de preferência na compra do imóvel. Você é inquilino, né? Você está lá, seu cliente está lá, nosso cliente está lá, na casa, usufruindo da posse do imóvel. Do nada chega o locador e fala, vendi. Pode ser feito dessa forma? Não. O ideal, o correto, que chega uma notificação por correio, via postal, via correio. Essa notificação eu vou assinar, não tem interesse em comprar.
respeito o contrato e ao final do contrato devolvo o imóvel. Isso é o correto. Quando existe a averbação, doutores, a proteção é maior, porque existe a prova. Porque numa ação onde você discuta isso, talvez uma indenização, talvez uma nulidade, fato é que você vai ter que provar no processo lá da fase de conhecimento, vai ter muito mais trabalho para provar que existia um contrato de locação em vigência, é muito mais difícil, é muito mais complicado. Se já existe a averbação, o seu cliente está mais protegido e a gente também, né? Por isso esse curso é bacana para a gente poder advogar melhor, poder fazer transações melhores e aí tudo melhorar, tudo correr melhor. E divulgar também. Doutores, a averbação é extremamente importante. Não é de costume do brasileiro, pouca gente faz, mas o locador, muitas vezes ele não fala nada, porque ele sabe que muitas vezes para ele não compensa. Nós vamos falar diversas coisas aqui que compensam para o locador e para os locatários, né? Tem coisa que, se você está advogando para o locador, você fica omisso. Se você está advogando para o locatário, você fica omisso, você não vai passar informação. Mas tem um certo para todo mundo. E a averbação seria interessante para todo mundo, uma proteção para todos, para o locador e para o inquilino. Mas a averbação ela não acontece normalmente, porque o inquilino não sabe, não é orientado, né? E outra coisa, ele acha que vai gastar, só que ele não sabe que isso dá uma baita de uma proteção para ele, né, doutores? Faz toda a diferença. E essa averbação deve ser feita, em regra, também na locação de imóvel residencial. Não só na locação de imóveis comerciais, né? Deve ser feita porque é importante, porque ajuda, porque protege. Nós vamos conversar. A averbação é diferente de registro, né? Registro nós conversamos aqui, olha só, para não dar sono, vai na voz agora, hein? Vamos lá, vamos estratégia aqui, hein? O registro é uma transmissão, não é isso? Quando eu faço o registro, é transmissão, eu pago o registro, é mais caro. A averbação são atos da vida. Atos da vida e atos vinculados ao imóvel. Professor, o que eu consigo averbar numa matrícula do imóvel? Doutores, segundo a Lei 6.015, eu consigo fazer 21 averbações, hein? 21 averbações. Olha quanta averbação, né, doutor? 21. Então, a Lei 6.015, ela traz aí, olha que interessante, 21 exemplos de averbações diferentes. Professor, só tem 21? Não, doutores. Nós temos quase 46 averbações diferentes. Ou seja, a lei traz 21, mas nós temos mais de 46 averbações, porque o direito brasileiro reconhece diversas averbações. E temos muitas, hein? Nós temos a averbação chamada de compromisso compra e venda, aquela que a gente está acostumado, para gerar um direito, né? Um direito, uma expectativa de direito ao imóvel. Essa é a averbação mais conhecida, que nós já temos até uma súmula para essa averbação. Professor, eu preciso fazer uma ação de adjudicação compulsória. Precisa estar averbado, né? Não, hoje está pacificado. Está pacificado que eu posso fazer uma ação de adjudicação compulsória, mesmo sem o quê? Averbação. No passado era obrigatório. Você pega a jurisprudência do passado, você tinha que ter averbação. Hoje não. Eu posso usufruir de uma ação de adjudicação compulsória com averbação ou sem averbação do compromisso de compra e venda. Isso eu posso fazer. Está até pacificado, está até simulado, né? Tem uma súmula que trata do assunto também. Então, essa ação de adjudicação compulsória, muito conhecida, é aquela ação que faz, né, obriga o vendedor passar para o meu nome, porque o comprador ele não passa para o meu nome, eu paguei, tenho prova que paguei e não passa para o meu nome, é uma averbação muito conhecida. Mas nós temos diversas averbações, doutores. O ideal, se você casou, separou, é fazer a averbação. E a gente não faz, porque a gente não quer gastar, né, é muito caro o registro no Brasil. Nós temos a averbação instrumental, que é uma averbação importante, hein, esquecida muitas vezes. Professor, o que é a averbação instrumental? É uma averbação doutrinária. Ela é uma averbação que não está na Lei 6.015, mas é uma averbação muito importante. Dá um exemplo, professor. Você constrói na casa da sogra. Casa da sogra é um risco, meu doutor, né? Não existe ex-sogra, né? Mas se a sogra mudar de ideia em relação a você, já viu, né? Vai te pôr para fora. Professor, o que eu posso fazer? Você pode fazer, o nosso cliente pode fazer a averbação instrumental. Ou seja, você carimbou uma tatuagem na matrícula do imóvel da sogra. Essa averbação não impede a venda. Nós temos muitas averbações que vão impedir a venda. Eu não consigo transmitir. Mas essa averbação não impede nada. Ela só é informativa. Porque quem pega a matrícula do imóvel vai ver que está lá. O puxadinho da Joana e do Felipe. Mas a sogra, a dona Joana, a Joana mãe, ela pode vender a propriedade. Mas aí quem está comprando assume o risco, porque está a averbação aqui. Ou seja, pode ser processado sobre as benfeitorias. Essa averbação instrumental está em moda, né? Muita gente fala, averbação instrumental informativa é a mesma coisa que direito de laje. Não é não, hein? O direito de laje é algo que já é antigo,
Mas agora regulamentado, direito de laje eu posso criar uma matrícula em cima, né, no imóvel ou no subsolo, mas tem que ter uma entrada individualizada. É um procedimento administrativo, não é judicial. Eu vou no cartório, faço um requerimento, provo que existe um imóvel em cima de uma propriedade que tem a matrícula e provo que tem uma entrada individualizada, com uma planta nova, com um memorial descritivo novo, já regularizado na prefeitura, aí eu consigo uma matrícula minha, né? Não é tão simples assim de conseguir, hein? É uma nova abertura de matrícula. Não é tão simples assim. Muitas vezes você tenta no cartório, não consegue, vai fazer uso campeão, né? Para conseguir a matrícula, não é verdade? Muita coisa a mídia divulga de um jeito, mas não é a realidade da advocacia, da verdade, né? A verdade da atuação prática. Doutores, a verdade é uma só. Tem muitas averbações e a gente desconhece isso, hein? Quer ver uma averbação importante? É a averbação premonitória, doutores. Se você está processando alguém e você quer forçar esse alguém a pagar, uma saída, uma boa saída, é fazer a averbação premonitória. Essa averbação premonitória também é uma tatuagem na matrícula do imóvel, no RG do imóvel. Só que essa, sim, diferente da averbação instrumental, informativa, que é só uma informação sobre um puxadinho construído, talvez de um parente, essa averbação premonitória, essa sim impede a venda, né? Eu não consigo transmitir enquanto não dou baixa nessa averbação. Professor, existe um processo de execução ou um processo em fase de conhecimento? O devedor, eu já fiquei sabendo pelo credor, meu cliente, que ele é enrolado, ele não paga ninguém. Tem algo que eu posso fazer para dar uma forçadinha, ele pagar, fazer um acordo? Tem. Verifique se ele tem uma propriedade no nome dele e faça a averbação instrumental. Solicite uma certidão de breve relato. Premonitória. Premonitória. Solicita uma certidão lá de breve relato, uma certidão de objeto pé, né, doutor? Pega e faz um requerimento no cartório e faz essa averbação premonitória. Doutores, vamos lá, boa noite, prazer revê-los, tá? Novamente aqui. E vamos continuar um assunto tão interessante, né? Falamos sobre o início da locação, quem pode fazer, como pode fazer, que é muito importante, restava a dúvida, não resta mais. E vamos voltar onde nós paramos, que é a parte contratual. Essa parte contratual que faz toda a diferença, porque é matéria de nulidades, tanto em defesa, na contestação, ou ainda matéria de nulidade em ação própria, né? Hoje nós temos uma ação muito utilizada, que é a ação declaratória de nulidade de contrato de locação. Uma ação muito utilizada, porque o contrato não tem pé nem cabeça. E quem ingressa com essa ação normalmente consegue. Ah, professor, isso é ótimo, porque se eu ganhar essa ação, não precisa mais pagar aluguel. Não é isso, né? Não é enriquecimento sem causa. O que acontece aí é que se eu conseguir a nulidade do contrato, esse contrato passa a ser o quê? Verbal, né? Nulo o contrato e verbal. Olha que sensacional. Uma discussão, talvez se você esteja advogando para o inquilino, já muda toda a situação, né? Aí já é base de prova documental, prova oral, muda totalmente o processo, a figura do processo. Então é uma realidade do nosso país. Parabéns para quem está aqui, quarta-feira, né? Copa do Mundo, quem está aqui é diferente mesmo, a gente sabe disso. Então parabéns para você que está aqui, porque motivos para faltar a gente sempre tem, não é verdade? Para comer, não é verdade? Sempre tem, né? Não tem jeito. Motivos para fazer regime e não fazer também, né? O professor estava de regime aqui, fui no McDonald's aqui, que sanduíche delicioso da Alemanha. Já comeu, doutor? Come, que sensacional. Campeão esse sanduíche da Alemanha, hein? Meu Deus, valeu a pena, viu? Vamos lá, olha só. Vamos voltar aqui no contrato aqui, ó. Quando a gente fala de locação, nós estamos craques no assunto. Nós sabemos que tem uma lei. Qual que é a lei que trata da locação? Qual que é? Isso, essa lei que trata da locação, um de cada vez sem briga, hein? Sai briga na hora para responder, né? Olha só. Mais uma lei que aparece aí, a 12.112. Também uma lei que a gente precisa dar uma olhadinha, uma lei simples, duas laudas, né? Depois fala que substituiu. Duas páginas, né? O Jornal Nacional falou isso, né? Nova lei de locação, acabam com a nossa vida, né? Assim, depois o escritório amanhece cheio de ligações, né? Querendo conversar com você. Doutor, por que seu despejo demora tanto, doutor? Né? Se a lei é nova, né? Nada disso, né? Uma lei complementar. Tem o Código Civil que também trata de locação. Quais locações? Quero perguntar para a turma aqui. Quais? Em regra, bens imóveis, mas bem imóvel também, né? Bem imóvel também. Outdoor, locação de outdoor que virou moda, né? Tanto condomínio está alugando lá o prédio para fazer propaganda, para ajudar que o condomínio seja menor. É o Código Civil que vai regulamentar. E vaga de garagem autônoma também, aquela vaga separada também é caso de Código Civil. O Estatuto da Terra também trata de locação do quê?
imóveis rústicos e rurais, né? Ou seja, chácara, sítio, fazenda, é o Estatuto da Terra. Então olha quanta legislação importante. Voltando onde nós paramos, a parte contratual. Um contrato de locação bem feito, ele começa pelo título, mas aí não é só o contrato de locação não, hein? Nós conversamos aqui numa certa oportunidade no curso de uso capião, nós conversamos a respeito do título dos contratos de gaveta, né? Ah, contrato de gaveta é tudo de gaveta, não vale nada, não é assim, né? Nós conversamos que um contrato de gaveta muito bem feito, para começar, assinado por 2 testemunhas, ele já é um título executivo extrajudicial, né? Ou seja, dá para executar um contrato de gaveta. Como que eu vou falar e jogar no lixo um contrato de gaveta? Contrato de gaveta é prova de posse, título de boa-fé. Com um bom contrato de gaveta, eu consigo fazer uma defesa de uma ação possessória, ou ação possessória, manutenção, reintegração, interdito proibitório, ações de obrigação de fazer do direito de vizinhança. Como que eu vou jogar no lixo um contrato de gaveta? Não, um contrato de gaveta faz toda a diferença, até o uso capião, né? Então, o contrato de gaveta, nós criamos esse nome, contrato de gaveta, não pela falta de qualidade dele, né? Porque tem muito colega advogado que fala, contrato de gaveta não vale nada. A gente escuta isso por aí. E não é verdade, contrato é contrato, tem valor, claro que tem. Esse boato contrato de gaveta vem porque o contrato de gaveta ele não é público, né? Então nós guardamos na gaveta. Por isso contrato de gaveta. Nós guardamos na gaveta porque quem fica sabendo desse contrato? Só as partes, né? Só as partes. Mas não é pela falta de qualidade ou de segurança jurídica. Um contrato, outro erro que a gente escuta por aí, o contrato público vale mais que o particular. Mentira isso, isso não existe. O contrato público é a escritura pública, feita por um tabelião. Esse contrato não vale mais que o nosso contrato. O contrato público, a diferença que ele tem publicidade. E tem uma presunção de segurança jurídica, mas não vamos ver na hora de um processo, também não faz muita diferença não. Então muitas vezes a gente despreza o que a gente faz, assim, o nosso contrato não vale nada, vale muito, o seu contrato vale muito. E quando a gente fala de locação, um contrato bem feito, assim como os contratos de gaveta, começa pelo título. Cessão de direitos possessórios e afim. Esse é o contrato ideal de posse. Contrato de compromisso de compra e venda. Esse é o contrato que existe o imóvel, né, construído, um compromisso de pagamento futuro. Então, cada contrato começa a ser bem feito, bem elaborado com um título. Na locação também é assim. Nós conversamos sobre isso. Na locação, o contrato tem que ser determinado. Então, tem que aparecer na locação, tem que aparecer lá, contrato de locação de bem residencial ou imóvel residencial. Tudo bem isso? Tem que ser assim, tem que ser o título. Inclusive, nós podemos utilizar também se tem garantia ou não. Podemos colocar isso no título. Então, contrato de locação ou instrumento particular de locação, comercial ou não comercial. Contrato ou instrumento particular de locação, residencial, com garantia. Eu posso fazer isso, isso é o correto. O que eu não posso fazer é aquele contrato que a gente vê na papelaria, que vê no Google também, contrato de locação genérico. Está errado. O contrato tem que ser determinado. A escritura pública, você pode ver que a escritura pública ela é determinada. Compra e venda de bem imóvel, assim, ela é determinada, porque isso é um critério, segundo a jurisprudência e a doutrina, para dar qualidade a um contrato. Evita, inclusive, nulidade. Tem algumas teses de nulidade em relação ao título, quando existe um erro extremo de título. Em contrato não se aplica o princípio da fungibilidade, né? Então, por isso a gente precisa tomar cuidado. Depois nós conversamos aqui no último encontro sobre a qualificação desse contrato. Nessa qualificação, entra lá os locadores e os locatários. Locador, quem pode alugar? E eu pergunto para a sala, quem pode alugar um imóvel, doutores? Quem? Em regra, quem tem o domínio, mas nós conversamos que, segundo a doutrina e a jurisprudência, quem tem a posse pode alugar também. Ou seja, a verdade é uma só. Se você, advogado, comprou uma posse, né, pagou barato na posse, você pode alugar. Você não está fazendo nada ilícito. Nada contrário à lei, porque a jurisprudência, a doutrina permite, você tem a posse, você pode usufruir do direito de fazer a locação, os frutos. Então isso é comum, isso pode ocorrer sim. O único problema que nós temos, que em uma locação comercial, esse inquilino provavelmente tem um advogado, e um advogado bom que nem você, que está aqui presente. E esse advogado que é bom, igual você, estudioso, que não é um sujeito que, né, deixa de estudar todo dia, esse sujeito vai orientar o inquilino a fazer a chamada averbação. Nós conversamos sobre isso. Porque se eu sou inquilino, eu faço uma reforma nesse imóvel, gasto 100 mil reais, 200 mil reais, que garantia que eu tenho? O ideal, eu como inquilino, é exigir que o locador, né, aceite a averbação do contrato de locação na matrícula do imóvel alugado. Isso protege as benfeitorias, protege o direito de preferência. Nós sabemos que depende, né? O advogado tem muito isso. Às vezes a gente advoga por locador, às vezes advoga por locatário. Depende de quem paga os nossos honorários. Se a gente advoga para o inquilino, para o locatário,
O ideal, se for comercial, que a gente solicite, exija que ele faça o quê? A averbação. Faz toda a diferença. Protege o direito de preferência, protege as benfeitorias, indenização às benfeitorias, faz toda a diferença. Então é com isso que a gente tem que tomar cuidado, hein? Precisamos orientar o nosso cliente a averbar. Se eu sou advogado do locador, essa averbação também é interessante fazer, gerar uma segurança jurídica. Mas ainda dá para abrir mão, né? Ainda dá para ficar quietinho e omitir essa informação. Vamos lá, força aí, doutor. Tá com sono, né, doutor? Você foi dormir até tarde ontem, não foi? Não? Você tá com um filho pequeno, doutor? Não? Ainda não? Então tá bom. Mas pelo seu sono você vai ter logo logo, né? Brincadeira, doutor, brincadeira. Boa sorte, força, doutor. Tá? Qualquer coisa estamos aqui para ajudar, hein? Vamos lá. É que só não posso sair daqui porque em aula mesmo você sabe que eu faço isso. Eu vou no meio, fico falando do teu lado, eu ajudo, né? Eu acho que a gente tem que fazer isso com amor, né? Mas como tá gravando, eu não posso sair muito daqui. Mas eu te acordo, fechado? Combinado? Estamos aqui para te ajudar, hein? Olha só, vamos lá, não dorme não que o assunto é importante, hein? São bons honorários, locação, meu Deus do céu. Eu sou fã do direito imobiliário, hein? Porque o professor, vou ser muito sincero, já contei a minha história aqui. O professor chegou, teve escritório e atuava em todas as áreas. Doutor, eu não conseguia pagar as contas do escritório. Ah, professor, você fala isso? Falo. Falo porque eu aprendi, demorou para aprender, mas aprendi. Quem faz tudo não faz nada, não é assim? Então, quando a gente escolhe 2 ramos e fala, vou tentar ser o melhor possível nesses 2 ramos, a gente consegue destaque. E isso vai acontecer com você, ou já está acontecendo. E locação é um baita de um ramo para a gente atuar. Nós conversamos aqui no primeiro encontro, se você quiser fazer só contrato e viver de contrato, um bom advogado consegue. Não é o caso do professor, que gosta também de litígios, né? Mas eu tenho vários colegas, mulheres, homens, advogados que não gostam de fórum e vivem de fazer contrato. Quantos corretores existem no Brasil? Tá ali quase com advogado já, né? Também tem muito, né? Então, o corretor precisa do advogado. Quando ele não é corretor e advogado, né? Tem as duas funções, ele tem uma certa insegurança. Ele tem uma deficiência muito grande no aprendizado jurídico, porque você sabe que o Cresce jurídico, né? O juridiquês não é tão difícil a prova, né, doutor? É o básico. Então, quem é advogado e corretor tá acima do mercado, acima da média. Mas e o sujeito que é só corretor? Né? Tem que se virar nos 30, né? Tem que ter um bom amigo, um bom colega, um bom advogado. Faz a diferença. Então, olha que mercado a gente tem para atuar nessa parte administrativa. Conversamos sobre os atos iniciais. Talvez você atuar nas certidões, tem muito colega que faz isso também. Ou por que não atuar em tudo também? É um grande mercado que nós temos, hein? E um mercado desconhecido, porque tem muitas legislações e muitas bobagens que a gente escuta por aí. Entre essas bobagens, a primeira que a gente conversou, acho que no primeiro encontro, foi isso. Que, professor, só posso propor aluguel no despejo após 3 meses de depósito, de falta de pagamento. É verdade isso, doutores? Quem está aqui? Eu só posso propor uma ação de despejo por falta de pagamento depois de 3 meses de atraso, aluguel? Eu posso propor no dia seguinte ao atraso, né? Tem pontualidade, artigo 23. Não é verdade, doutor? Existe também, que você tem que notificar obrigatoriamente o devedor. Não é verdade. A gente faz isso para deixar a nossa ação de despejo por falta de pagamento mais robusta, né? E falar para o juiz, juiz, eu tentei aqui conciliar, mas não é uma regra, não sou obrigado a fazer isso. A gente faz porque ajuda no processo, demonstra boa fé, né? No desenrolar do processo. Então, muitas lendas absurdas, hein? Vamos lá, vamos quebrar essas lendas juntos aqui para não falar bobagem e advogar com qualidade nessa área. Vamos lá, olha só. Contrato, então, tem que ser determinado. Conversamos sobre isso. Na qualificação das partes, locador a gente já sabe quem pode ser locador. E o locador, se for casado, é igual o uso capião lá, né? Um contrato que envolve um imóvel, se o locador for casado, ele ou ela, tem que mencionar os dois, hein? Menciona o regime também, faz a diferença. Faz a diferença sim, evita talvez uma nulidade, evita complicações contratuais. Casou, não tem jeito, menciona a esposa, menciona o marido. E menciona o regime de casamento se for separação total de bens. O ideal é que tenha que mencionar para dar qualidade a esse contrato. E aí vamos lá para o locatário. Conversamos aqui, locatário. Professor, locatário, quem que eu coloco no contrato? Existem diversas teorias, né? Mas o que a gente vê na prática e estratégia, o doutor vai concordar comigo aqui, porque o doutor é bom de locação. Quanto mais inquilino eu colocar no contrato, melhor. Porque se você for pensar, você é advogado, você faz administração de bens, dos seus bens ou de bens de terceiro, ou ainda só atua juridicamente com esse cliente de forma avulsa, mas vai sobrar para você, né? Se sobrar um despejo, vai sobrar para você. Professor, vou fazer um contrato, o que eu oriento o meu cliente? Ele é o locador. Quem vai morar no imóvel dele, imóvel residencial, é um casal. Só que além desse casal, mais 3 irmãos dela, os 3 cunhados, né? Se cunhado fosse bom, não começava com cu, não é verdade? Mas tudo bem, né? Não é verdade? Põe o CPF de todos. Professor, mas por que eu vou colocar o CPF de todos? Porque todos, né? Na hora de receber, mais fácil. Nós sabemos que na locação a obrigação é o quê?
Joselito trouxe a luz, Joselito. Parabéns, Joselito. Trouxe a luz, olha só. Parabéns, viu? Iluminado, olha só. 6 aulas, a primeira vez que eu recebi. Que luz sensacional, viu? Acordou até o doutor que estava com sono ali, ó, né? Até acordou assim, sensacional. Isso é investimento, né, Joselito? Parabéns, Joselito, você trouxe a luz para nós. Que bom, né, doutor? Mudou, olha lá. Tá o doutor aqui, ó. Acordou, doutor? Dá aquela, né? Que bom, que bom. Olha só, hein? Vamos lá. Quanto mais inquilino, melhor. Se você pega essa parte inicial de dar uma consultoria jurídica ao seu cliente locador, talvez ele sempre tenha outros imóveis também. Doutores, oriente o seu cliente, quanto mais melhor. Quem vai morar na casa? Ah, são 5 pessoas. Vai o nome dos 5. Porque a responsabilidade na locação, em termos de pagamento, ela é solidária, né? Então coloca todo mundo. Ah, não, só vou colocar o casal. Não, todo mundo. Só que o ideal, né? Sempre que eu for fazer um contrato de locação, ainda mais se eu faço a parte ali inicial da coisa, eu preciso tomar cuidado, porque se essa pessoa tem o nome SPC Serasa, diversas ações de cobrança, nós conversamos sobre isso, aí sim vale a pena omitir, né? Aí você omite essa pessoa. Ah, seu irmão não serve, seu irmão não passou no cadastro, mas eu vou fazer o contrato de locação no nome seu, né? Do seu e do seu marido. Por quê? Porque essa pessoa, ela já possui ações, e isso pode impactar na sua responsabilidade. Mas processualmente falando, a citação tem essa questão de citação, claro. Mas para receber existe uma facilidade. Você vai ter que analisar, né? Cada caso. Você tem isso, tem esse lado. O ideal é fazer o quê? Verificar uma análise bem feita, né? Como são os atos iniciais que a gente conversou daquelas certidões, para ver se todo mundo realmente, o nome é um nome que não tem nada de negatividade, né? SPC, Serasa, ações de cobrança, se tem renda, né? Talvez aí, acho que aí vale a pena, né? Mas ainda opto em quantidade, quanto mais melhor. Eu acho que vale a pena porque muitas vezes a nossa dificuldade não é tanta na citação, porque a citação nós sabemos que juridicamente pode atrasar o processo, e muito, né? Mas a citação tem uma saída. O processo quando enrosca na citação, dá pra gente fazer alguma coisa? Dá pra gente pedir para oficiar a justiça eleitoral, aí vai vir o endereço do sujeito, né? Dá pra gente pedir para, hoje virou moda, o SUS. O SUS é um grande cadastro que nós temos, às vezes a gente não aproveita dele, né? A Previdência Social, né? Ou seja, manda ofício, vem o endereço, manda citar. Vamos dizer que não deu certo, o que a gente pode fazer? Aí pede a citação por edital. Então, talvez, né, se a gente for verificar na balança se compensa, ainda acho, na humilde opinião do professor, que compensa por quê? Pode ocorrer um atraso processual. Porém, o mais difícil para nós é o quê? Executar, não é verdade? O cumprimento de sentença, porque a gente precisa achar pessoas que possam pagar. E a responsabilidade é solidária. Talvez gere um atraso na citação. Mas esse atraso a gente consegue destravar. Vai atrasar o processo, mas ele vai seguir. É fato, né? Mas vai pagar também. Você pega divórcio onde um vai embora de casa e some, a gente consegue achar, ou por edital e consegue fazer o divórcio, né? Atrasa, mas vale a pena, né? Aí vai ter que analisar. Eu ainda acho que vale a pena, viu, doutor? Porque ocorre um atraso, mas vai pra frente, né? O negócio anda, né? Fala, doutora. Então, a legislação brasileira permite. Pergunto para a sala aqui, nós podemos fazer contrato de locação no nome do menor? Sim. Podemos. Porque o menor, ele pode negociar, ele pode comprar uma casa, né? Mas no meu caso são maiores. São maiores? Então, mas o menor ou os maiores, se não tem condições financeiras, não tem ganho, você acha que é um bom inquilino para o nosso contrato de locação se a gente pega algo no começo? É um risco, né? É um risco. É um risco. Seu pai é aposentado, seu pai mora lá no condomínio também, tem apartamento próprio, não sei o que, então... Talvez é melhor colocar o nome dos pais. Acho uma boa estratégia sim, doutora. Por quê? Porque o menor é estudante, vai tirar dinheiro dele da onde, né? Não vai tirar nada, né? Se precisar executar futuramente, né? É maioridade, né? Não tem. Nulidade? Não pode não. O que pode ser feito também, doutores, quando eu faço locação, o inquilino, ele é obrigado, locação residencial, ele é obrigado a residir na casa? Não é. O contrato de locação, existe essa abertura, eu posso pactuar o locatário ser alguém diferente de quem vai residir. Mas aí o que é importante a gente fazer? Mencionar no contrato. Eu faria isso. Eu abriria uma cláusula informando que quem reside no imóvel não é os pais, mas sim para evitar qualquer nulidade, para não falar que é uma simulação, né? Para não cair numa nulidade. Acho que vale a pena. O professor mencionou aqui no encontro passado, doutores, nós tivemos um caso de um rapaz, infelizmente, viciado em cocaína. Esse rapaz, inclusive, faleceu, viu, doutores? Ele faleceu.
infelizmente, né? Ou melhor, felizmente faleceu, a família está sofrendo, mas estava dando muito problema para a família. O contrato de locação que o professor fez nesse imóvel aqui no Morumbi, que foi um apartamento grande, um contrato de locação de valor considerado, ele foi feito em nome dos pais. Só que tinha uma cláusula informando que quem moraria lá era o filho, para evitar qualquer problema. Eu acho que nessa situação, eu acho interessante a gente mencionar quem vai morar é outro. Menciona até o nome, RG, CPF, mas nada impede, né? Não existe uma vinculação. Quem vai morar tem que ser o inquilino, né? Não tem nulidade nenhuma. Tá certíssimo, acho que é uma estratégia. Caracteriza que não tem má fé. Não tem má fé, né? Não tem má fé. Se não mencionar, pode caracterizar uma sublocação. Pode caracterizar uma sublocação. Pode dar confusão, a verdade é essa, né? Ainda mais com prova testemunhal, né? A outra parte pode pegar lá testemunhas, vizinhos, não. O Moisés e a Maria nunca morou aqui. Quem morava aqui era o filho, o Joaquim. E pode gerar uma situação de má fé. Para evitar isso, acho que é importante a gente incluir uma cláusula dessa, né? Acho que seria interessante. Doutores, o contrato de locação que a gente vê por aí, inclusive de papelaria, hein? Muitas vezes você faz o contrato de locação e todo contrato tem que ter objeto. Qual que é o objeto do compra e venda? Qual que é? A compra e venda, a tradição, né? Nós falamos da posse, os direitos possessórios. Nós falamos do compromisso, né? Também talvez a averbação no cartório ou não, mas também o compromisso de pagar e entregar a posse. Na locação existe um objeto, hein? Vamos lá, vamos dar estratégia aqui, vamos embora. Testando a corda. Aqui a gente faz de tudo, hein? Daqui a pouco a gente dança cucarate aqui. Não tem problema não. Vamos lá, né? Doutores, mudando de voz para acordar você. Vamos lá, olha só. Acorda aí, hein? Vamos embora. Arruma posição na cadeira que dá sono. Vamos lá. Olha só. Quando a gente fala do objeto na locação, parece bobagem, mas a gente vê por aí muitos contratos sem objeto, só tem o nome da rua. Tá errado isso, hein? Locação, objeto do contrato. Imóvel situado na rua Araújo Gondim, 222. Está errado, hein? O contrato de locação bem feito, para evitar nulidades, tanto em tese de defesa e ação de nulidade, o ideal eu tenho que discriminar o imóvel inteiro, hein? A locação correta, segundo a doutrina e a jurisprudência, eu tenho que mencionar lá. Imóvel situado na rua Araújo Gondim, 222, CEP tal, no município tal, no estado tal, conforme matrícula e número de contribuinte, hein? Isso é o correto. Tem que mencionar o número da matrícula sim, é importante. Ah, professor, mas a locação é um imóvel irregular. Não faz mal. Menciona a matrícula que você tem, que é a área maior, a matrícula mãe, né? Nós sabemos que no Brasil, inclusive aqui, existem diversos imóveis sem registro em lugar nenhum. Nós conversamos sobre isso. É uma falha lá do passado. Lá no passado, nós temos diversos imóveis sem registro em lugar nenhum. Não é difícil, conversamos isso no uso capião, que existem imóveis sem registro no Brasil. Se não tem registro, não tem número de matrícula, aí tudo bem. A gente não vai mencionar uma coisa que não tem. Mas, doutores, é um erro fazer contrato de locação sem mencionar a matrícula do imóvel. Número de contribuinte faz a diferença. Quem tem o contrato de locação, o inquilino, ele vai usufruir daquele contrato, talvez, por uma ação possessória, uma ação de direito de vizinhança. Direito de vizinhança a gente guarda assim, ó, 3S, saúde, segurança e sossego. Professor, quando alguém mexe comigo, meu vizinho, eu posso processar ele? 3S, saúde, segurança e sossego. É sinal que você pode processar o vizinho. Se o vizinho é inquilino, ele pode processar o vizinho? Ele pode. Nós conversamos aqui, quando eu entrego a posse para alguém, eu estou entregando muitos direitos, mais de 166 direitos. Ou seja, essa pessoa pode processar o vizinho. Mas esse contrato tem que estar bem feito, bem elaborado. Então, isso também é importante. Vamos agora aqui, pulando do objeto. Não vamos mais deixar de fazer um contrato de locação sem mencionar a coisa completa. O que é a coisa completa? Matrícula, transcrição, número de contribuinte. Tem imobiliária que o professor tem o prazer de trabalhar, prestar serviço, que o dono também, os donos, o casal, também são advogados. Sabe o que eles fazem? Eu acho bacana. No contrato de locação, eles copiam a matrícula, doutor. Copia. Nós sabemos que a matrícula tem aquele texto estranho, não tem? Do lado do sol, do lado direito, para a esquerda da rua tal, não tem isso? Ele copia. Professor, está errado, é um exagero. Não é. Ele está fazendo a coisa a mais. Porque, na verdade, se der uma confusão em relação ao imóvel locado, tudo pode acontecer, por isso a gente tem que fazer um contrato e tentar fazer sem falhas, para prever o futuro e evitar erros. Não está errado. Copiar a matrícula poderia ser uma outra saída. Mas, no mínimo, a gente tem que mencionar esse número de matrícula, esse número de contribuinte que faz toda a diferença.
Contrato de locação. Então, nosso contrato de locação, bem feito, bem elaborado, começa pelo título, cuidado na qualificação das partes, sempre praticando os atos iniciais, guardando isso com você, se você pega a coisa do começo, né? Se é o advogado que faz a administração, se é o corretor, você tem que se proteger. Amanhã ou depois o inquilino deixa de pagar. Vai sobrar para você se você não tem provas que você fez os atos iniciais. Atos iniciais é o quê? Conjunto de certidões, auto de vistoria inicial, auto de vistoria final, com foto ou sem foto, com foto é melhor. E conversamos aqui que se for com foto vai ser dentro do laudo. Você tem que fazer um auto de vistoria como se fosse um laudo. Parte processual, né? Nos primeiros encontros nós tivemos a oportunidade de falar sobre direito material. Olha a doutora que está chegando aí, fica à vontade, doutora. E agora sim nós vamos falar da parte processual, parte importante, e até tão importante porque realmente é a nossa advocacia, né? É a nossa parte que sobra para nós aqui. Então nós vamos conversar sobre as regras aqui. Antes disso, olha só uma situação importante aqui, ó. Nós tivemos uma manifestação recente, isso daí uns 40 dias atrás, foi anunciado do Conselho Nacional de Justiça, o doutor vai gostar dessa. Hoje, o que a Justiça entende aqui no Estado de São Paulo, né? Que o reajuste não pode ocorrer de forma automática, você mandar o boleto do aluguel, né, com o reajuste sem avisar o cliente antes. Tem que ter uma comunicação, prévia comunicação. Então, cuidado, na locação, pode existir o aumento? Claro, o aumento é contratual, mas tem que avisar. Tem que avisar via contrato, tem que avisar via e-mail, não tem jeito. Sem contrato? Mesmo estando no contrato. É o entendimento agora do nosso TJ. É o entendimento. Então, cuidado. Como é algo novo, a gente procura trazer no curso, porque foi pacificado agora. Agora tem fundamento para isso. O doutor, pelo jeito, já até faz, não faz? Já manda a cartinha. Então, mande a cartinha ali. Manda a cartinha, o comunicado de aumento, de reajuste. Por quê? Porque pode ter uma reclamação. Então, por mais... Um WhatsApp, né? Por mais que esteja no contrato, tem que comunicar. Por quê? Porque, na verdade, a pessoa, o TJ, entende que a pessoa não pode se assustar. Ah, opa, que susto! Nossa, que boleto é esse? Que valor é esse? Né? Então tem que chegar a cartinha prévia. Ou seja, 30 dias antes do aumento, já manda lá. 30 dias não vai conseguir, por causa uns 20 dias já manda lá. 15 dias tá bom, 10 dias tá bom. Se quiser, tem alguma sanção? Doutor, qual que é o perigo disso? De perdas e danos ao final do contrato. O TJ se manifestou que tem que fazer. E quando o TJ faz isso, abre um precedente para perdas e danos no final do contrato, né? Pode falar que gerou um dano. Não vai ser uma indenização alta, mas acredito que seja um aluguel, uma indenização de um aluguel. Para evitar qualquer confusão, a gente que faz administração, orienta uma imobiliária, o que a gente tem que fazer? Tem que avisar do reajuste. Pode entrar, doutora, fica à vontade, tá? Vamos combinar aqui, fica à vontade. Olha só, então reajuste combinado, hein? Tem que mandar uma cartinha, hein? Ah, mas está previsto no contrato. Manda por e-mail, por WhatsApp, message, via correio, o que quiser, mas manda essa comunicação. É o entendimento do TJ, então a gente vai evitar qualquer confusão em relação a isso. Então vale a pena de conversar sobre isso, hein? Doutores, aqui, ó, manutenção, né, do imóvel. Quando a gente fala da responsabilidade, essa é a maior briga, hein, doutor, que tem uma carteira boa de administração, né? E esse é o maior problema para quem faz administração de bens, seja o advogado, seja o corretor, seja a administradora. Porque nós sabemos que no direito a gente não pode gaguejar, né? Numa ligação, quando o cliente liga para nós, quando você faz administração, você advoga para uma imobiliária, para um corretor, se o cliente pergunta, o inquilino, porque os dois são nossos clientes, né? Se o inquilino pergunta para você, olha, tá vazando aqui, ó, tá vazando aqui o teto, na garagem, na sala, opa, deixa eu desligar aqui. O que acontece? Qual que é a situação? A gente não pode gaguejar. Gaguejou, aí começa aquela briga, não é isso? O inquilino fala, não sou eu que tenho que arcar com isso. Não, aí o locador fala, também não sou eu que tenho que arcar com isso. E aí quem vai arcar? Ninguém? Vai ficar aquela briga, né? Tem administrador, tem corretor que eu conheço, que tem imobiliária faz anos, chegou num nível de uma carteira muito boa. O que ele faz para não ter problema? Quando fica os dois, não, é ele que é responsável, não é ele que é responsável. Ele vai e arca. Se a reforma for de pequeno valor, ele vai e arca. Já vi, o professor advoga para ele, já vi ele mandar trocar o estuque da cozinha. Aí eu acho um absurdo, né? Tem gente que evita, né? Não quero problema, não quero dor de cabeça, mas a situação dele é outra. Ele está há muitos anos no mercado imobiliário, então ele tem uma carteira muito boa. Então já fez o pé de meia, então ele faz isso às vezes para evitar confusão, uma caridade, né? Mas em regra não existe isso. Você faz administração como advogado, como corretor, a responsabilidade nós vamos guardar de um jeito bem fácil e didático aqui. Cada um tem a sua e acabou. Percebeu que a responsabilidade é do inquilino, você vai falar, é do inquilino.
Percebeu que é do locador, acabou. Ele que vai arcar com a consequência. Como que a gente vai guardar isso para não errar? Tem um segredinho aqui, olha só. A responsabilidade perante, né, ao contrato de locação em relação às benfeitorias, em relação ao imóvel em si, nós vamos entender de duas formas, de forma fácil e acessível. Ó, manutenção, quem cuida da manutenção do imóvel, conforme o contrato, conforme a Lei 8.245 de 91, a manutenção quem cuida, queira ou não queira, hein, é o inquilino. Professor, mas por que manutenção do inquilino? Porque está na lei. Manutenção é dele. Se está ocorrendo um vazamento no estuque em virtude de uma chuva, e essa chuva, né, entrou água lá no estuque, vazou, o telhado vazou, mas não por culpa do telhado, mas sim por falta de manutenção, porque a calha está cheia de folha. Ninguém limpa a calha, é manutenção. Se foi constatado que é manutenção, é o inquilino que vai arcar. Professor, que absurdo. Não, a lei fala isso. A lei é a nossa jurisprudência. Para quem faz administração, é importante falar na lata isso, porque corta o mal pela raiz, né? Senão o inquilino fala, eu não vou pagar, eu não aceito isso, hein? Eu aluguei uma casa, que absurdo. Vaza na sala. Eu tô aqui na sala assistindo o jogo da Copa e vaza, né? Professor, se eu não falar, não for firme, o que vai acontecer? Não vai pagar, o inquilino não vai pagar. Sejam bem-vindos, boa noite, doutores. Tudo jóia? Certo, tá tudo jóia, doutor? Fala, doutor, senti sua falta aqui, falei, ficou uma semana sem curso, esqueceu do curso? Não pode, eu sei disso. Ó. Doutor, o contrato bem feito, é importante ter, né? E aí a gente pode justificar desse jeito mesmo. Porque a gente está traduzindo a Lei 8.245. Para quem chegou agora, doutor, olha que legal, ó. Esse é um problema sério para quem faz administração de imóveis. Seja o corretor, seja imobiliário ou advogado. Vai dar confusão sempre, porque a verdade é uma só, o órgão mais sensível do ser humano qual que é? O bolso, não é isso? Então o inquilino, ele não aceita pagar. O locador, que é o proprietário, também não quer pagar. Então você tem que ser claro, não pode gaguejar na hora que você recebe uma ligação, não é assim, doutor? Gaguejou já era, vai sobrar para você pagar. Será que você vai arcar? Você não tem essa responsabilidade. Guarde isso, ó. Responsabilidade por manutenção é do inquilino. Se for constatado que é falta de manutenção, é o inquilino que tem que pagar, acabou. É o inquilino que tem que arcar. O professor dá um exemplo, calha, né? Aqueles imóveis mais antigos que tem uma árvore dentro do imóvel. Esse imóvel aí que chove e as folhas caem tudo na calha, entope a folha. Quem tem que fazer essa manutenção? É o inquilino. A limpeza de caixa d'água, né? Não tem jeito. Ah, mas eu não... O inquilino que o proprietário paga até a lâmpada. Paga até a lâmpada, verdade. Quando a gente fala dessa situação, isso é importante porque acabou. Ligou, olha, tá chovendo aqui. Você foi até lá, constatou que é falta de manutenção, é o inquilino. Não tem o que fazer. É o inquilino que vai arcar. Um perito num processo judicial, quando ele vai lá checar, verificar, se ele constatar que é falta de manutenção, ele vai falar que é de responsabilidade do inquilino porque é falta de manutenção. E o juiz vai nessa, né? O juiz ele quer saber isso. Muitas vezes o próprio juiz pergunta isso, ou os advogados envolvidos perguntam isso. Mas é manutenção ou é algo estrutural? Estrutural é locador, diferente. Manutenção sempre inquilino. Estrutural, locador. A gente não erra nunca, hein? Isso daí é um jeitinho pra gente não errar e não fazer confusão. Você que faz administração, se é um corretor de imóveis, vai lá fazer a fiscalização, olhar, fazer a vistoria. Percebeu que é falta de manutenção, já fala na lata pro inquilino, ó, desculpa, mas aqui é falta de manutenção. Mas está chovendo na sala. Não pode alugar um imóvel que está chovendo na sala. Está chovendo na sala porque a calha está entupida, vocês precisam limpar. Ah, mas eu não gosto, eu tenho medo de limpar, não subo em escada, não subo no telhado. Então pague alguém. Manutenção é inquilino, não tem jeito. A mesma coisa pode ocorrer com o locador, é que ele adora se esquivar também, né? O locador vai falar, não, isso daí não é meu, se for estrutural é dele. O que seria estrutural? O que seria, doutores? Uma porrada de coisa, furação, coluna, parte elétrica também, né? Pô, na verdade, pode até ingressar com uma ação no final do contrato, né? Porque qual que é o prazo para reclamar de um vício da casa? Qual que é o prazo? Nós temos um prazo longo, né? O prazo do... Olha só, eu posso reclamar, professor, de perdas e danos, alguma situação, benfeitorias. Então, na verdade, olha só, o contrato acabou. Você tem 5 anos para reclamar. Quando a gente fala de locação, após o fim do contrato de locação, você tem 5 anos para reclamar. Se o vício for oculto, piorou, né? Porque aí só a hora que percebeu o vício, né? Então nós temos uma prescrição aí que ela atinge, né? O sujeito, após o final do contrato, 5 anos, ele pode ingressar com uma ação. Que sujeito? O autor ou o réu, né? O autor no caso do inquilino ou do locatário. Então, o inquilino ou o locador. Então a verdade é uma só, doutores. Essa questão contratual, quando ela não é resolvida na hora, vai gerar resquícios no final, né?
E tem muito tempo para processar. Vamos guardar desse jeito, ó, responsabilidade estrutural do locador. O locador é o proprietário. O locatário tem que entregar o imóvel habitável. Acabou. Energia, água, é o básico do imóvel. Telhado, não pode chover. Ah, professor, está chovendo. Mas o que é? É entupimento de calha? Não, não é entupimento de calha. A telha é antiga mesmo. Tá vazando, ela tá trincada, ressecou, que a gente sabe que resseca, né? Brasilite você acaba ressecando. Caixa d'água. Aí a culpa é de quem? Do locador, do proprietário. Ele tem que entregar a obrigação dele, o imóvel habitável, ou seja, em perfeito estado. Não precisa ser algo novo, mas sim em condições de uso, né? Então a grande briga que a gente vê nos tribunais aí é essa, é a responsabilidade, porque ninguém quer pagar. E quem faz administração, doutores, é algo leve. Eu brinco com essa situação, mas compensa fazer administração de imóveis do que fazer trabalhista hoje em dia, dependendo da trabalhista. Porque o risco de você perder é grande. Dá para inventar sardinha na trabalhista hoje, com a reforma? Não dá. Você pega uma trabalhista e não faz uma triagem, o risco de você perder é grande. Se perder tem sucumbência hoje, olha o risco. Compensa fazer administração de imóveis, de bens. E hoje o advogado ele se destaca para fazer essas administrações. O corretor também, os dois. Quando você tem as duas coisas, melhor ainda, né? É um baita de um ramo para você atuar. A administração sustenta a imobiliária, sustenta o escritório. É um ramo interessantíssimo, só que tem alguns cuidados. O cuidado está onde? Nos atos iniciais, que a gente conversou. Quem não pratica o ato inicial é aonde você pega um inquilino mal pagador, essa é uma realidade. Esse inquilino mal pagador, porque você não tirou uma certidão de distribuição civil, SPC e Serasa. Quem faz essa verificação dos atos iniciais dificilmente vai ter problema com o inquilino. É difícil. Nós temos poucas ações de despejo, nós vamos entrar nesse assunto hoje, no nosso país, relacionado ao número de locações que nós temos. Por quê? Porque as imobiliárias, os corretores, os advogados que atuam nesse ramo, eles fazem um trabalho bem feito, né? Você vê que não tem tanta ação de despejo assim. Você verifica a certidão de distribuição civil no nome do sujeito, criminal, federal, estadual, verifica também Serasa, SPC. Você sabe que ele é um bom pagador. Pode até acontecer de perder o emprego, um dos dois, o casal, né? Nasce uma criança, pode mudar a situação, mas dificilmente ele vai deixar de pagar. Acontece muito em diversas imobiliárias, escritórios de advocacia que fazem administração de bens, diversas ações de despejo, porque tem escritório que é corajoso, né? Ele vai e faz uma alocação e não solicita uma certidão e ainda cobra do cliente, né? Olha, você vai pagar R$300, viu, locador? Porque eu vou fazer uma verificação muito importante, diversas certidões, você vai gerar um custo. Aí ele vai no inquilino e cobra a mesma coisa. Você sabe disso. Que isso é proibido, né? O professor, é proibido? É proibido. Aí o cara começa a falar, contar e aí... Aí descobre, né, que foi feito isso. E o problema de você fazer administração e também ter o Cresce, tem um problema sério, né? Porque o cliente, quando ele vai reclamar, ele reclama logo nos dois. Reclama no Cresce e reclama no OB. Né? Ele não sabe onde reclamar, reclama nos dois. Então você vai ter que fazer duas defesas prévias em vez de uma, né? Piorou a situação. A verdade é uma só. Cuidados na locação é a parte inicial, atos iniciais, é o contrato bem feito. Professor, o cliente já me falou na minha orelha que ele não quer sublocação. Coloca no contrato. Nós conversamos aqui que a Lei 8.245 de 91, ela é protetiva a quem? Ao inquilino. Ela protege mais o inquilino, é uma tendência dela, assim como o Código de Defesa do Consumidor, né? O Código de Defesa do Consumidor protege o mais fraco na relação. Quem que é mais frágil na relação? O inquilino. Porque se não tem uma lei ajustando diversas condições ali, o locador fazia o que queria. Nós sabemos que tem locador que cobra três aluguéis adiantado, mas cobra também mais uma garantia. Isso não pode, dupla garantia. Garantia, a gente conversou aqui no encontro passado, é uma só. Ou eu uso o seguro, ou eu uso a calção, ou eu uso o fiador, mais uma só. Posso fazer perfeitamente um contrato de locação sem garantia. Mas quando eu faço um contrato de locação sem garantia, eu não posso mencionar nenhuma outra garantia, sem garantia. Então a lei permite o uso da locação sem garantia, mas muita gente acaba agindo de forma abusiva. Falamos do reajuste também. Reajuste, doutores, cuidado com isso, é um só, não existe isso. Ah, professor, eu vou colocar 5 reajustes, o maior de todos. Isso não existe, hein? É um só. Na falta dele, aí eu posso colocar essa informação, o reajuste que o substituiu, porque é normal, não tem nada de abusivo aí. Toma cuidado com isso é importante, hein? Responsabilidade, então guardamos assim, ó. Responsabilidade estrutural, locador. Ele tem que entregar o imóvel habitável. Responsabilidade de manutenção, inquilino. Quando você faz a vistoria e verifica que é falta de manutenção, certeza. Avisa o inquilino que ele que vai ter que pagar. Ah, mas eu não aceito, eu não quero, eu não vou. Então tá bom, você vai brigar na justiça e provavelmente você vai perder. Porque o juiz vai analisar isso. Ele vai constatar se é manutenção ou se é estrutural. Essa é a escolha do juiz. Essa é a opção, o verdadeiro binômio, né? Não tem como fugir disso. Então quando o juiz nomeia um perito, ele quer que o perito constate isso. Se é estrutural ou manutenção.
Com esse exemplo aqui, a gente acaba com um monte de encrenca, um monte de briga, hein? Isso ajuda muito para você ter resposta na hora. Na administração de imóveis, volto a falar, não pode gaguejar. Gaguejou, pronto. O inquilino já acha que tem razão, o locador já acha que tem razão. O professor tem um cliente que é dono de uma imobiliária antiga ali na Moca, ele faz isso, hein? Hoje, né? O sujeito é maluco, porque não tem que fazer isso. Começou a brigar, tá bom, eu vou e pago. E aí cadê o lucro da locação da administração de tanto tempo? Você não pode fazer isso. Basta você deixar muito claro, inclusive no contrato. O que a doutora falou é verdade, mencione isso no contrato. Dá responsabilidade. Tem as responsabilidades previstas na lei, nós vamos falar sobre ela, mas quando a gente fala de responsabilidade, dá responsabilidade sobre o imóvel. Coloca lá uma cláusula em caixa alta e dentro dessa cláusula lá você explica. A responsabilidade sobre a manutenção ficará para o inquilino. A responsabilidade sobre vícios estruturais ficará para o locador. Acabou. Quando a gente menciona, melhor ainda, porque o contrato não fica omisso, fica bem feito e a gente evita confusão, tá? Legal isso daí, importante, hein? Vamos lá, vamos falar de mais assunto aí, tem muita coisa boa de locação ainda, hein? Quais são os direitos do inquilino? Essa é uma discussão muito grande, isso daí também é importante, hein? Tem escritório de advocacia ou tem imobiliária, vai o inquilino lá e fala assim, boa tarde, tudo bem? Preciso de todos os recibos. Aí a imobiliária, o locador, né, o locador ou também o próprio administrador, advogado, ele fala assim, não sou obrigado a te dar recibo. Somos obrigados, doutor, não tem jeito. O recibo é um direito do inquilino. Professor, mas eu não tenho como dar recibo. Dá um jeito. Pode ser a lei não esclarece, a jurisprudência não esclarece a forma do recibo. Pode ser aquele de papelaria, pode ser com papel timbrado, não importa. Mas é um direito, sim, do inquilino. Também. Então, a jurisprudência esclarece que o recibo de depósito, se o sujeito inquilino ficar quieto, serviu. Mas se ele for lá e questionar, eu quero um recibo. E tem inquilino que faz isso, né? E aí começa aquela discussão. Já vi advogado e parar a briga e parar lá no tribunal de ética, porque o advogado vira e fala, não vou te dar recibo. Você paga boleto, já é recibo. Na verdade, doutores, o que a jurisprudência entende? Que se o sujeito for reclamar na justiça, através de uma ação de obrigação de fazer, você vai ser condenado. Uma ação que pode ser feita até no juizado, né? Você vai ser condenado a apresentar os recibos. Porque a Lei 8.245, ela esclarece que o recibo é um direito do inquilino. Professor, mas o boleto fica como se fosse recibo. A jurisprudência entende que não. Então, quando o cliente nos procura e ele quer o recibo, doutores, vamos seguir a jurisprudência prática. Entrega o recibo para ele. O máximo que a gente pode fazer, olha, eu vou te entregar um recibo geral. Daqui 12 meses você pagou, eu te dou um recibo geral. Mas tem que entregar recibo, não tem jeito, é importante. Você vai fazer uma pergunta boa, não é, doutor? Já fez? 10, tá bom. Qualquer coisa estamos aí. Doutores, a verdade é uma só, hein? Recibo é direito, sim, do inquilino. O Supremo já se manifestou sobre isso, o TJ também já apontou enunciados também. Então a gente tem que saber que não tem jeito. O inquilino tem direito ao recibo, mês a mês ou a 12 meses. Não tem esse negócio. O termo de quitação é válido também. Os últimos 12 meses, tal. Resolveu, doutor, resolveu. Fato é que não adianta dar desculpa e falar, olha, você pagou o boleto, tá tudo certo, não precisa te dar recibo. Tem que dar recibo sim, porque a discussão, quando para na justiça, dependendo do lado que você tá, você vai perder, né? Então, melhor entrega o recibo para ele e evita a confusão, um direito dele, tá? Outra situação importante também aqui, olha só. Nós temos a chamada purgar a mora, também um direito do inquilino. Muitos doutrinadores utilizam purga da mora, né? Ou purgar a mora, dos dois jeitos estão corretos. O que é purgar a mora, doutores? Olha só, hein? Professor, é um direito do inquilino? É um direito do inquilino. A legislação brasileira e a jurisprudência sabe que o inquilino pode estar lá no imóvel há 5 anos, sempre pagou o aluguel corretamente, em dia, chega um dia, acontece um imprevisto, uma saúde, um filho, e ele deixa de pagar. O inquilino ele tem o direito de fazer o quê? De somar, após a falta de pagamento, já em objeto de ação, ele tem o direito de somar tudo, soma lá os aluguéis em atraso, soma multas, juros, honorários advocatícios, é tudo, hein? Tem que somar tudo. Toda despesa que foi gerada para aquela medida processual, soma tudo e deposita. Pum! Muita gente deposita em juízo. Professor, o locador, proprietário do imóvel, ele pode virar, olha, não, advogado, continue com a ação, viu? Continue com a ação porque eu não confio mais nesse inquilino. Eu não quero mais ele aí. Não pode falar nada, vai engolir seco. Professor, mas por quê? Porque ele foi e pagou. Se ele foi e pagou, ele purgou a mora, é um direito que ele tem. Olha que interessante, ó. 30 dias depois da juizadação. Depois da juizadação. Então, chegou a ação. Qual que é a opção? Matéria de defesa também, né? Da ação de despejo. Purgar a mora. Soma tudo e faz o depósito na ação, em juízo.
Olha que interessante, olha como que é a sociedade brasileira, né? Quando começou essa situação de purgar a mora, que é algo antigo, tinha muito inquilino que tinha raiva do locador. Tinha raiva do locador. Então, ele sabendo disso, o que ele fazia? Ah, vou provocar o locador. Vai que dá um troço nele e ele morre, não gosta dele mesmo, né? Terrível, brasileiro, não tem jeito, né? Então, tinha inquilino que fazia isso todo ano. Todo ano fazia isso. Aí a jurisprudência começou a mudar a situação, houve uma mudança do texto legal. Eu não posso mais fazer isso quando eu quero. E aqui aparece aqui, ó, no passado eu poderia fazer isso há 24 meses. No início do purgar a mora, eu poderia fazer a hora que eu quisesse. Depois passou a 24. Hoje, atualmente, há quanto tempo eu posso purgar a mora? A regra é uma só, 12 meses. Eu posso purgar a mora 12 meses. Professor, por quê? Porque no passado, a verdade é uma só. Muito inquilino usava isso para fazer mal mesmo pro locador, né? Vingança, né? O inquilino ligava lá pro locador, para quem faz a administração, ó, o telhado tá vazando aqui. Não, isso daí é erro, não é estrutural, de manutenção, a obrigação é sua. Vai pegando bronca do locador, e aí o que acontecia? Ele começava a purgar a mora. Por mais que ele gastasse um absurdo, porque é juros, multa, né, e honorários advocatícios, dependendo da situação, não vai mal. Eu vou gastar, mas eu vou provocar ele. Ele vai falar assim, pronto, agora achei um inquilino que não vai pagar. E fazia isso. Por isso houve uma alteração no texto de lei. Ou seja, eu só posso fazer isso agora a cada 12 meses, a regra atual, 12 meses, tá? Tá escrito ali? Tá errado, eu vi aqui, ó, tá errado. 12 meses, a regra atual é 12 meses, tá? Eu só posso fazer isso a cada 12 meses, segundo a jurisprudência brasileira, 12 meses. Por quê? Porque já é um período de 12 meses, é um período longo, considerado pela doutrina. Então, a cada 12 meses eu faço o depósito, tá? 12 meses. Mesmo sem ajuizar a ação. Mesmo sem juizado a ação. Purgar a mora, nós podemos purgar a mora, deixa eu até tirar daqui para não fazer confusão, é que saiu o número errado, ó, tira daqui, pronto, ó, sai fora, para não confundir, 12 meses. Quando eu falo purgar a mora, é o depósito que eu faço em juízo, mas pode ser feito de forma administrativa também, sem ação, né, aí ele percebeu que o locador vai ingressar com uma ação de despejo por falta de pagamento, eu vou lá e purgo a mora. Pode ser usado também, segundo a jurisprudência e segundo alguns doutrinadores, como o Silvio Venosa, também na ação de consignação e pagamento, você viu, doutor? Ou seja, se eu vou atrás, né, do locador, ele se recusa a receber, porque tem uma diferença de valor, sabe, doutor? Por causa do reajuste, aquela briga de sempre ocorre, pode purgar a mora também. Então, purgar a mora pode ser feita em juízo, dentro da ação de despejo, é a tese de defesa. Purgar a mora, o purga da mora, pode ser feita de forma administrativa também, que é aquela consignação e pagamento que a gente faz no banco. Vai em qualquer banco e o banco ele cuida desse procedimento, cobra para isso, né? Ele mesmo manda a notificação para o sujeito. Também seria uma purga da mora. E ainda pode ser feita também em sede de ação de consignação e pagamento. Ou seja, porque existe a recusa, a dúvida para quem pagar, ou ainda, né? Não só a dúvida, mas eu não acho o credor, eu não acho o locador. Então eu poderia utilizar. Purgar a mora, então, ó, a gente pode utilizar em 3 situações, hein? Na própria tese de despejo, da ação de despejo, na defesa, na contestação, posso usar essa tese purgar a mora. Quando o cliente tem condições é maravilhoso, não é verdade? Porque é uma delícia fazer isso. Porque ação de despejo por falta de pagamento, que defesa que você vai fazer? Vai inventar moda? Olha, não pagou porque realmente está desempregado. Isso é defesa? Não tem jeito, né? Por mais que ele esteja desempregado, isso não cola. Não é a defesa que vai dar alguma objetividade ao processo. Vamos lá, chegou o auge do curso, hein? A gema do ovo, hein? Porque a gente vai falar disso aqui, ó, fundo de comércio. Uma ação nova, que não é todo colega que faz, e quando faz, não sabe fazer ou não sabe cobrar, né? Então vale a pena esse assunto aqui, é um assunto interessante, atual, acho que realmente dentro da parte processual que estamos, realmente é a parte mais atualizada, mais importante do curso. Por quê? É uma ação que pouca gente faz, por desconhecimento. Tem muito material desatualizado, é uma realidade, a gente vê poucos livros, salvo Maria Helena Diniz, que está com um livro atualizado sobre isso, não só sobre isso, mas ações locatícias, entre um ou outro, que a gente vê esse assunto. De resto, ó, é omisso mesmo a informação. Então a gente escuta falar, tem noção do que é, mas não tem certeza do que é, como que funcionam os requisitos. Então vamos acabar com isso hoje. Quem está aqui é diferente, faz uma advocacia diferenciada, merece bons honorários, merece sucesso na vida, porque quem estuda é diferente, né? Todos os motivos do mundo a gente tem para não estar aqui hoje, não é verdade? Ainda mais esse frio aí. Tem coisa melhor que estar em casa nesse frio? Rolar uma sopinha, uma pizza de mussarela quarta-feira, né? Mas você está aqui. Então, eu acho que com certeza é uma forma de prestigiar falar desse assunto. Porque você vai saber se virar com isso aqui
e algo diferente, não só na inicial, mas nas teses de defesa. Então vamos lá. Olha que interessante, ó. Quando nós falamos da parte processual, saindo da parte da Lei 8.245, 91, tudo que foi falado, quem pode fazer, o início da coisa, chegamos na parte processual. E assim, no último encontro, nós paramos aonde? Nós falamos das ações locatícias. No passado, lá na graduação, e também, não só na graduação, em muitos livros, você vê 4 ações locatícias. Isso não é mais a verdade. Nós temos 5 reconhecidas. Quando você pega um livro atualizado de ações locatícias, se ele está bem atualizado e o profissional que escreveu é da área, ele vai falar em 5, não mais 4. O que a gente aprendeu na graduação está errado faz tempo. Nós temos uma criação jurisprudencial e doutrinária, que é a ação de indenização de fundo de comércio. No passado nós tínhamos só as 4. Ação de consignação de pagamento, de aluguel, era a primeira. Vinha a segunda, que nós falamos também, revisional de aluguel. E vinha a terceira, que é a ação de despejo, que nós conversamos no último encontro, que tem mais de 36 espécies. Depois falar que despejo é simples, não é não. Nós conversamos aí quantas espécies que a gente esquecia, por falta de uso. E ainda, além dessas ações, nós temos a renovatória, que seria a 4ª espécie. Então, consignação de pagamento de aluguel, revisional, despejo e renovatória. No passado, doutrinadores alegavam que tinham 4 ações locatícias. Hoje não, são 5. Porque surgiu a ação nova, que é a ação de indenização de fundo de comércio. Professor, qual que é a nomenclatura adequada dessa ação? A ação de indenização de fundo de comércio. O direito processual civil, nós temos uma regra, que é o endereçamento determinado e a peça determinada. Quando nós temos a vara, o cartório específico, é para lá que a gente tem que mandar. Não vale mandar na genérica, que é a vara civil. Se o processo é de vara de família e sucessões, é para lá que eu vou mandar. Então, isso é o quê? Endereçamento determinado, como alguns doutrinadores acabam utilizando um nome bem prático e didático. E a ação é a mesma coisa. Quando nós temos a oportunidade de ter uma ação específica para aquilo, não tenha dúvida, é aquela ação que a gente vai usar. E vamos evitar de utilizar ações genéricas. Professor, está correto falar ação de perdas e danos? Não que esteja incorreto, mas não está correto também. Porque nós temos a ação mais específica, que é a ação de indenização de fundo de comércio. Essa ação, muito colega nem sabe que existe. Tem gente que sabe que existe e não sabe como fazer. Porque vai no Google, vai em livro e não acha modelo. E por que não acha modelo? Porque o direito brasileiro gosta disso. Nós temos diversas ações jurisprudenciais e doutrinárias. São ações que a gente não acha na lei. O advogado, talvez, que é um pouco mais inseguro, ele não faz. Ele fala, essa ação não existe, mas existe. Nós temos contratos e ações jurisprudenciais e doutrinárias. São várias, hein? Sócio-afetividade, que é aquela ação para ter 2 pais, 2 mães, a filiação na certidão de nascimento. A ação de alienação parental agora, já foi uma ação jurisprudencial, agora tem lei. Então isso é comum no Brasil. Antes de entrar nessa ação, em detalhes específicos, vamos falar a diferença aqui, porque a gente não pode confundir, porque são coisas diferentes. E são ações do nosso dia a dia. São institutos diferentes. Então olha só. Professor, qual que é a diferença de luva e fundo de comércio? São diferentes. Parecidas, mas diferentes. Por que parecidas e diferentes? Porque cada um tem a sua função. Vamos lá, vamos em luva agora, hein? Professor, o que é a luva? Luva é o que a gente vê que o próprio proprietário do imóvel quer alugar o imóvel, só que ele cobra uma luva, 50 mil, 100 mil, 200 mil, 300 mil. Shopping Center cobra luva, né? Shopping Center cobra luva. Aí vem a pergunta, essa luva é legal ou é ilegal? Porque muita coisa a gente vê no YouTube, muita coisa a gente vê no Google. Então vamos acabar, vamos com a informação correta. O que o nosso país, o nosso judiciário entende sobre isso. Luva, a questão ela é híbrida. Porque a luva no Brasil ela pode ser cobrada inicialmente, isso é permitido. No meio do caminho ela é proibida, e proibida mesmo. Tanto é que equivale-se até crime. Por quê, professor? Porque você está enriquecimento sem causa. Quando eu falo da luva, aquela inaugural, inicial, essa nós podemos orientar o nosso cliente a cobrar. Essa é normal, essa é lista, ela pode ser utilizada. Aquela luva para renovação de contrato é uma abusividade. O nosso cliente vai cobrar a luva, vai cobrar errado, talvez com a nossa confirmação, e amanhã o inquilino vai processar ele pedindo o quê? A ação de reparação de luvas, que é o termo adequado. Então cuidado, nós temos 2 ações diferentes aqui, e ações importantes e atuais, hein? Aqui nós temos a ação de indenização de fundo de comércio e luva, quando é paga indevidamente, a ação de reparação de luvas. Quando eu pago algo indevido, o meu direito, você sabe disso, segundo o Código Civil, no mínimo é ser reparado em dobro. Ou seja, a luva é uma ação interessante para nós. É uma ação interessante, a gente não pode contar isso para o cliente.
Para o cliente, a gente não tem que contar se o processo é mais fácil ou mais difícil. Mas para o nosso cliente, eu tinha falado que é um processo normal, mas aí nós sabemos que na prática jurídica é uma ação que a chance de ganhar é muito grande. Porque se foi paga a luva indevidamente, ele terá direito de receber luva. E por que uma ação interessante para a gente trabalhar? Porque as luvas no nosso país não são baixas, hein? Quando a gente fala de luva é 50 mil, é 30 mil, é 100 mil reais. Se foi pago indevidamente, o seu cliente vai receber em dobro. Os nossos colegas cobram de 20% a 30% do recebimento dessa luva aqui. E é uma ação que você vai ganhar se você provar com provas orais ou documentais que o seu cliente pagou a luva. É uma ação interessante. Luva, quem cobra a luva no Brasil? O proprietário. O proprietário. Então, eu e você somos donos dessa propriedade aqui. Abrimos um restaurante aqui. Só que o restaurante não deu aquele movimento que a gente achou que ia dar. Até é positivo o saldo, sei lá, R$2.000 por mês. Você vira para mim, eu viro para você. R$2.000 por mês, não vale a pena. A gente já somos advogados. Trabalhamos o dia todo. R$1.000 cada um, nós somos sócios, ajuda, mas também não vai mudar a nossa vida. E a gente está fora de casa todo dia. Um exemplo, né? É muito comum no Brasil o comerciante até ter o comércio dando lucro. Saldo positivo, mas ele não concorda com o ganho, ele acha pouco. E aí ele desiste. Quando é o proprietário do imóvel que desiste e está tudo pronto, ele cobra a luva. Ele cobra a luva porque eu e você somos proprietários, reformamos tudo, gastamos mais de R$200 mil, deixamos aqui lindo, restaurante. Só que a gente não quer mais tocar o negócio, para nós não compensou. O que a gente faz? Coloca uma placa, aluga-se. Quando alguém liga na imobiliária ou liga direto para nós, direto com o proprietário, aí vem a informação. Ó, o aluguel é 5 mil. 5 mil? Legal, gostei. Posso já quando? Não, você tem que pagar a luva. Porque lá foi feita uma reforma, tem cadeira, tem mesa, tem forno a lenha, tem televisão. Então tem uma luva aí. Mas quanto essa luva? R$100 mil. Professor, o inquilino aceita? Muitas vezes aceita. Ele sabe que o ponto é bom, ele sabe trabalhar, ele é do ramo. Então a luva quem cobra? Sempre o proprietário. A luva, ela parece muito com o fundo de comércio, mas a luva é diferente. Porque a luva quem cobra é o proprietário. Fundo de comércio quem cobra é o inquilino. Se eu tenho um comércio, um restaurante, um mercadinho, quero vender o fundo de comércio, eu posso vender. Só que eu estou vendendo o fundo de comércio. Se o proprietário que está vendendo, o nome muda, vira luva. Proprietário que eu falo, dono do prédio. Existe uma duplicidade, ele é dono do prédio e dono do comércio. Isso é luva. A luva no começo, ela é legal. Na renovação, ela é ilícita, hein? Ela não é nem legal, é ilícita mesmo, porque cabe além da ação reparatória de luvas na esfera civil, também cabe na criminal também uma denunciação, também cabe uma ação criminal. E aí também é passivo de crime também, porque a gente vê por aí. Pouca gente faz, quando faz consegue sim. Tá certo que o crime é aquele crime que não passa transação penal, mas é crime, porque tá errado. Cuidado, em relação à luva, hein? O cliente pergunta para nós, olha, eu posso pagar, devo pagar, e aí essa luva é legal? Você guarda assim, olha, é híbrida. Inicialmente sim, no meio do caminho não. Uma luva que é muito ilegal e muita gente faz, paga, é aquela luva de galeria. Nós sabemos que quantos chineses vêm para cá, né? E aí o próprio conterrâneo ali, ele aluga aquele galpão enorme, faz uma galeria ali e cobra a luva inicial e na renovação do contrato. Na renovação do contrato ela é ilegal. Nós ganhamos uma ação de reparatória de luva, há mais ou menos há uns 25 dias atrás. Foi cobrada uma luva de um cliente, era um restaurante que mexia com feijoada, né, entre outros pratos mais nordestinos. Foi cobrada uma luva, R$35 mil o valor da luva. Nós conseguimos ganhar a ação, ganhamos agora, a parte recorreu, mas ganhamos R$70 mil, valor em dobro. A luva, isso daí em relação à jurisprudência está pacificado, não tem discussão não, hein? A luva cobrada no meio do caminho, ela é ilegal. Só pode inicialmente, porque inicialmente você aluga se você quer. Não tem algo ilícito, não tem algo abusivo, enriquecimento sem causa. Eu e você somos proprietários, vamos alugar esse imóvel, R$3 mil por mês, 4 mil, 5 mil. Queremos uma luva de R$100 mil. Se você quiser pagar, você está ciente. Não tem nada de abusivo. A pessoa está se beneficiando desse bem. Está comprando ponto pronto, né? Se você cobra no meio do caminho, você que fez o negócio. Na verdade, no meio do caminho é abusivo, né? Vamos pensar juntos isso aqui. A gente abre um restaurante aqui, ó. Alugamos da OB. Alugamos aqui, gastamos R$100 mil. Contrato 3 anos. Primeiro ano não dá nada. Comércio é assim, né? Segundo ano começa a melhorar. Terceiro ano, bomba. Aí o locador, a OB, fala assim, tá legal aí? Tá bacana. Então agora eu quero mais. Você quer renovar o contrato? Porque é 30 meses, já venceu. Vai vencer agora daqui 30 dias.
Você vai renovar? Vamos renovar. Só que eu quero uma luva de 50 mil. Olha que absurdo, né? Ela é ilegal. Professor, mas isso é um absurdo, mas um monte de gente faz. Por isso nós temos um eixo de atuação aqui, ó. Porque a gente precisa divulgar mais isso. Porque tá errado, né, doutor? Isso tá errado. O locador ele já recebe aluguel. Talvez ainda passa lá o seguro fiança, né? Não vai gastar nem com advogado no caso de falta de pagamento. E ainda vai cobrar uma luva abusiva no meio do caminho. Aí você fala assim para mim, professor, mas por que a jurisprudência pensa assim? Porque, doutores, nós sabemos, eu volto a falar, que o que mais emprega no Brasil não são os grandes comércios, né? Não são as grandes multinacionais, são os pequenos comércios. Eu emprego 5, você emprega 2, o outro emprega 3, e assim, mais de 70%, 80% do Brasil tem trabalho. Então, se o Brasil não proteger o trabalhador e o pequeno comerciante, ninguém abre mais nada. Eu vou abrir pizzaria, vai o dono e pede a hora que ele quer. Eu vou abrir um restaurante, um lava-rápido, estacionamento, um posto de gasolina. Eu não, aqui esse país é fria. Então, o comerciante precisa ter uma certa segurança. Senão, ele não vai abrir nada. Então, é essa segurança que a nossa jurisprudência dá ao brasileiro que abre um comércio. Então, luvas, olha só. Quando envolve luva, inicialmente é legal. Por que é legal? Porque eu estou alugando porque eu quero. Eu estou pagando luva porque eu quero. E o que o doutor falou é verdade. Eu estou pagando 100 mil reais de luva, que é a média isso. O professor fez um contrato recentemente, onde a gente mencionou a luva, porque era inicial. Salão de cabeleireiro. E a gente acha, depois fala, ninguém ganha na loteria. O sujeito ganhou na loteria. Não ganhou muito, mas o pouco que ganhou, ele quer voltar para a cidade dele. Já está em São Paulo há 12 anos. O que ele fez? Ele vende a propriedade dele, vai manter alugada, e ele cobrou luva para vender o salão. Só que não é um salão pequeno. É um salão que tem muito movimento. Tem 22 cabeleireiros cortando cabelo. O que ele está cobrando de luva? O contrato está fechado. Só não fechou ainda valores. Mas está cobrando 200 mil reais de luva. O outro comerciante já tem um salão também, já é do ramo marido e mulher. Vai aceitar, porque a luva era 250, já caiu para 200, só está negociando como pagar, já aceitou os 200 mil. Essa luva é legal, essa luva é interessante. Agora a luva de renovação, que é abusiva, você quer continuar aqui? Então, quero 100 mil reais. Essa, doutores, o nome da ação que nós vamos usar é ação reparatória de luvas, hein? O nome da ação. É uma ação que quando você tem a oportunidade, doutores, aproveite, porque é uma ação que dificilmente você vai perder. Pode ser que você tenha dificuldade de receber, porque nós sabemos que no direito ganhar não é receber, né? Muitas vezes a gente ganha através da sentença, mas não leva porque o sujeito não tem bens, não tem dinheiro para pagar. Então a gente fica aquela execução constante. Mas é uma ação interessante, porque não tem como perder. Provou com provas orais ou documentais que ocorreu a cobrança de luva no meio do caminho, você ganhou a ação. E essa ação, nossos colegas cobram um valor para ingressar com ela, depende do cliente. Tem colega que cobra 2 mil, colega que cobra 5 mil, para ingressar com a ação. E se ganhar, cobra 20 a 30. Aí você imagina uma luva dessa aí, legal, que tá cheio o nosso país, hein? Por isso locação tem muita coisa pra gente trabalhar, porque tem muita coisa errada. Tá cheio aí de sujeito que cobra na cara e na coragem, por não saber, por má fé mesmo. Ele cobra no meio do caminho a renovação, 200 mil reais, 150, e o comerciante paga. Nós estamos com um mercado, estação já antiga, já tem uns 3 anos em andamento já, está em grau de recurso. O mercado pagou 250 mil, doutores, de luva para renovação. Por que pagou, professor? Porque o mercado tem o mercado lá há anos, não quer perder o mercado, o ponto comercial. Não, procurou outros imóveis, outros galpões para montar o mercado, não tinha. Como que vai perder o mercado? O pessoal sai falando, faliu o mercado, não compra mais lá. Então ele pagou os 250 mil. E aí ele ficou sabendo que a luva era ilegal de renovação, ingressamos com a ação. 250 mil em dobro, 500 mil. Quanto que sai 30% de honorários? É melhor que a trabalhista, né? Fala, doutor. O proprietário pode, é legal. Então isso acontece também. O proprietário constrói daquela reformada, faz um prédio bonito, que serve para um consultório dentário, que serve para um advogado, para um contador, bem bonito, com ar-condicionado, com tudo. Né? Só não tem os móveis, mas pronto. Professor, ele pode cobrar a luva? Pode, é lícito, porque é inicial. Você entra se você quer, não tem abusividade. Se você acha interessante pagar pelo que você vai usar, pagar pelo que tem, você vai pagar. Isso é lícito. O que não pode, o direito proíbe, é a renovação. Porque na renovação, o que acontece? É um ato ilícito. Você está desesperado, você vai renovar o contrato porque você precisa. Senão você vai perder o seu ponto comercial, você vai perder sua vida ali no comércio. E é muito comum no Brasil cobrar luva, hein? Indevida. O brasileiro cobra, doutores. Por isso tem um mercado incrível aqui, ó. Porque o brasileiro, o locador, cobra, não tem dó. Ele vai e cobra. Você quer renovar o contrato? Quero 50 mil, quero 30 mil. As luvas, doutores, seja de estacionamento, posto de gasolina, comércio, seja o que for, não é menos que 30 mil reais. Qualquer luva por aí, luvinha, é 30 mil reais. De 30 até 300 mil reais de posto, mercado.
E quando ela é cobrada na renovação, no contrato, ela é legal. Qual que é a ação que quando o cliente te procura que você vai ingressar para ajudar o cliente? Ação reparatória de luvas. A luva, voltando aqui para as doutoras que chegaram agora, hein? Chegaram com frio, inclusive. Olha lá, força que vai esquentar, viu? A sala aqui, coração quente, esquenta todo mundo, né? Quando a gente fala de luva, doutoras, é legal cobrar luva no Brasil? A melhor resposta depende, né? Inicialmente, legal. No meio do contrato, não. É isso que você tem que se apegar, hein? E é importante a gente discutir esse assunto porque tem mercado, tem serviço e muitos colegas erram muito. Já vi colega advogado ingressar com uma ação de reparação de luvas, só que ele esqueceu de se atentar ao quê? Que a luva foi cobrada o quê? Inicialmente. Na contestação, o nosso escritório que fez. E não é, porque quando a gente fala que o colega trabalhou bem, tem que falar, tem que elogiar. Mas ele errou. A defesa tanto é que foi 3 folhas. Nós ganhamos a ação. Por quê? Não tem nem o que falar. Excelência, só um equívoco aqui. O colega ingressou cobrando luva, mas a luva foi cobrada mesmo. De forma lícita, viu, excelência? Inicialmente. Ele pagou porque quis. Perdeu a ação, né? E aí, como ele exagerou na cobrança de luva, aí que mora o perigo também, né? O que aconteceu? Nós temos aí só de sucumbência 67 mil para receber, né? Porque o colega foi irresponsável, doutores. O valor da causa precisa tomar cuidado, né? Lógico, a gente pode ganhar, lógico. Mas você tem que ter uma certa responsabilidade. Porque se é uma ação de risco, é melhor que você, se ganhar, receba menos, do que o seu cliente tem que pagar uma sucumbência absurda. Ou seja, só a nossa parte de sucumbência é 67 mil. E a gente vai dar um jeito de receber. A verdade é uma só. Responsabilidade em relação ao valor da causa. Ele não usou o que a gente costuma usar. O colega foi responsável sim. E não é criticando o colega, porque quando é para elogiar, a gente elogia, mas ele errou muito. Além de errar o fundamento da ação dele, da petição inicial, ele errou o nome da ação, para começar. O nome da ação é reparatória de luvas, nós conversamos aqui. O direito, o processo civil, segue as ações determinadas. Quando não tem uma ação determinada para aquilo, aí eu vou na genérica. A genérica qual que é? Perdas e danos. Você quer ver se fazer uma ação para não errar é perdas e danos, ação de perdas e danos. Não precisa nem falar dano moral, dano material, perdas e danos. Você não erra. Mas se eu tenho a ação determinada, é ela que eu vou usar. Nesse caso tem. Ação de reparação, reparatória de luvas. Ele não usou a ação de perdas e danos. Então a gente bateu no título da ação. E aí, para terminar, ele deixou bem claro na peça que a cobrança da luva era da luva inicial. Essa pode, a jurisprudência. O que o colega fez? Não se atualizou, não teve humildade de perguntar para alguém, ou dar uma olhada, uma pesquisada, e também não checou a jurisprudência, porque a jurisprudência ia consertar o entendimento do colega. Ele não checou, doutores. Perdeu feio, com 3 folhas. E não é que o escritório foi o máximo, não, é que foi dada a ação para nós. Foi dado. Você entrou com a tese errada, só existe cobrança de luva em dobro quando? Quando ocorrer a renovação do contrato no meio do caminho. Aquela luva inicial ninguém pode cobrar. Se cobrar está errado. E outra coisa, errou o valor da causa, porque o valor da causa em luvas, a jurisprudência já pacificou. É o valor em dobro, conforme o Código Civil. Como que ele foi colocar 10 vezes mais que o valor? Não adianta sonhar. É que nem no juizado você colocar 30 mil reais de danos morais, doutores. Você está advogando no juizado especial civil, pequenas causas. Todo mundo sabe que existe uma tabela interna, não divulgada. Hoje o juizado, 5 mil reais no máximo. Você sabe que as condenações são de 3, no máximo 5. Às vezes na vida, né? Uma vez na vida, uma vez na morte, tem uma condenação de 10 mil, que é um absurdo, hein? É um juiz que caiu de gaiato no navio lá. Não sabe o que está fazendo. Depois ele toma uma dura, cai a ficha dele. Desculpa, não faço mais, nunca mais faço isso. Porque a justiça não quer influenciar ações de dano moral, ainda mais no juizado. Vai dar mais trabalho para eles. O colega, o que ele fez? Não pesquisou o valor da causa também. Vai cobrar luva, vai trabalhar com o básico tá bom demais, é em dobro. Acabou, você vai conseguir êxito. A jurisprudência esclarece isso. Para que você vai inventar moda? Não, 10 vezes, não existe isso. Vai cobrar e não vai levar, tá? Cuidado com isso, hein? Fala, doutora. Pode, doutora, pode sim. Na verdade, o contrato de locação é pactuado, né? Cabe às partes decidirem o prazo. E quando tem luva, e essas luvas de valores altos, né? Normalmente é um contrato de no mínimo 30 meses, é uma realidade. Porque o inquilino ele fala, eu aceito pagar luva, mas eu não quero pagar eu não quero o contrato só de 30 meses, eu quero de 5 anos. E normalmente o locador, sabendo que vai receber uma luva de um valor considerável, ele aceita. E esse negócio de luva o pessoal paga, né, doutores? A inicial o pessoal paga. Paga na renovação por desespero. Doutores, eu fiz um contrato há pouco tempo que a luva foi 280 mil. 280 mil reais. Pagou sorrindo o inquilino, porque é o que o senhor falou, o doutor falou. O imóvel está pronto, já tinha até uma clientela. Porque ele abriu um centro automotivo, só que não gostou do ramo, sujeito empresário, tem muitos imóveis, falou, não gostei do ramo, não, muita dor de cabeça, mão de obra. Fechou. Só que tinha movimento. Quem pegou, pegou feliz.
Então, essa luva inicial é legal, não tenta cobrar ela depois não, isso aí não tem jeito, já fala pro cliente. Porque o cliente muitas vezes quer levar vantagem, né? Doutor, olha, eu tô sabendo aí que tem uma ação de luva aí, eu paguei luva, viu? Paguei 300 mil reais de luva. Doutor, me ajuda, eu quero receber de volta, em dobro, eu vi na televisão isso daí, em dobro. Você vai falar para ele, mas a luva que você pagou é lista. Você pagou no início do contrato, você pagou para entrar. Essa luva você não consegue em dobro. A luva que você poderia receber é a ilista. A ilista é o quê? No meio do contrato. Não aconteceu com você, porque seu contrato é em vigência ainda. Faz isso, doutores. E ainda já escutei de um cliente, hein? Escutei assim, mas eu fui no outro colega, aí o cliente se abre, né? Já fui no outro colega seu advogado, doutor, ele falou que é causa ganha. Engraçado, o senhor tá me falando diferente. Desse jeito, né? E o colega ainda fez bico ainda. Fez bico. Você tá falando diferente. Vem bico, né? Eu falei assim, então vai nele. Né? Não sei o que aconteceu. Sai fora, é fria. Doutores, a nossa vida na advocacia é uma responsabilidade tremenda. Você vai entrar com a ação furada. Eu não faço porque está pacificado, é fazer e perder. E aí depois o cliente quer te matar hoje em dia por causa de sucumbência, não é isso? Doutor, porque você não me avisou? Não, faz ação boa. É ação que você tem possibilidade de ganhar. Essa aqui, ó, vamos ser sinceros, total de ganhar. A gente não vai falar isso pro cliente, porque vai que acontece algo estranho. Mas é uma ação interessante. Cuidado com isso, hein? Luva, quem cobra a luva? Pergunto pra sala aqui, força que tá frio hoje, logo você tá em casa. Quem cobra? Proprietário. Eu sou proprietário, montei o que eu quiser aqui. Uma locadora, não, com a locadora não, porque não acha mais. Não tem mais locadora, né, doutor? Esquece a locadora então, né? Acabaram com a locadora, hein? Era legal, não era legal? No final de semana você escolheu um filme, né? Acabou, não tem jeito, tudo Netflix agora, né? Ou no YouTube mesmo, que é mais barato, não é isso? Doutores, a verdade é uma só. O sujeito abre um comércio lindo, né? Uma lanchonete, hamburgueria, seja o que for. Quando a gente fala de ponto comercial, se ele, inquilino, vai vender para um outro inquilino, é fundo de comércio.